Olá, boa noite. Não é segredo que o Japão vem passando por uma crise de natalidade já faz um bom tempo, né? É um grande problema as gerações não estarem se renovando. E se você sabe o básico de geografia, você acho que entende isso, né? Tipo, se existem mais idosos no país, consequentemente vai ter mais despesas, porque os idosos vão se reformar. Não vai ter ninguém para substituir eles no trabalho, né, a mão de obra, e também não vai ter ninguém para pagar a reforma deles, a pensão deles, né? Então meio que vira um ciclo de tortura. Mas eu voltei a pensar nesse assunto porque recentemente eu terminei de assistir o anime Sanda, Sanda. E se você não gosta de anime, relaxa que eu não vou entrar num tópico assim muito aprofundado. Eu só vou usar a história dele como base, né? Enfim, em Sanda, as crianças, né, são muito mais valorizadas do que os adultos. Ou seja, mesmo que uma criança cometa um assassinato, tipo, mate um adulto, aliás, mate vários adultos, ela não vai ser presa, ou então não terá uma pena de morte. Tá me entendendo? Porque justamente como o país está passando por uma crise tão grave de natalidade, as crianças são quase como se fosse ouro, né? São um bem mais precioso. Então, tanto que tipo, os adultos nesse mundo, eles têm uma obsessão por juventude. Apareceram uns dois casos, até onde o anime parou, né, de adultos que são completamente lunáticos por, tipo, cirurgia plástica ou qualquer coisa que os faça parecer mais jovem, né? Ninguém nesse mundo quer ficar velho, quer ficar idoso, porque a sociedade, o jeito que ela está construída, é como se os idosos fossem, perdão pela expressão, mas fossem lixo mesmo, só dessem despesas. E eu achei todo esse conceito muito interessante, né? Porque ele é algo que, querendo ou não, é fictício, mas ao mesmo tempo é uma realidade que pode acontecer em um futuro distópico. Tá me entendendo? E óbvio que tem as partes fictícias no anime também, né? Tipo assim, um anime muito focado no Papai Noel, né? Ainda mais nesse clima natalino, né? Nessa época do ano faz bem sentido ele ter saído agora, né? Que o Papai Noel é algo que as crianças já não acreditam e tal, e depois tem o menino lá que é reencarnação do Papai Noel, e enfim, tem várias outras aventuras lá que eles passam, né? Mas é engraçado porque esse anime, ele é da mesma autora de Beastars, que é aquele anime de animais, né, dos furries, basicamente. Então não é uma obra que, tipo assim, deveria ser tão desconhecida como ela tá sendo, sabe? Eu não vejo quase ninguém falando sobre ela. E o tópico que ela aborda é bem interessante, é aquele tipo de série que você vê e sente um sentimento único, sabe? Tipo assim, não existe nada ou é difícil existir outra coisa que você tenha um sentimento parecido quando assiste pela primeira vez. Inclusive, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, acho que seria um tema interessante, né? Tipo, coisas que você assiste pela primeira vez e não tem como assistir de novo tendo o mesmo sentimento, que você gostaria de rever pela primeira vez de novo, né? Mas, voltando, o Japão, ele tá, tipo assim, facilitando, entre aspas, as barreiras de entrada, né? Tipo assim, tem diminuído as barreiras de entrada. Mas, por exemplo, alguns vietnamitas, tailandeses, ou o pessoal que mora na região, tem até comprado casamentos com japoneses, né? Tipo assim, casamentos falsos, casamentos arranjados, né? Que compram esse casamento para ele conseguir o visto, né? Através do cidadão japonês. E depois lá eles se separam ou seguem com a vida para frente. O problema é que se você é descoberto fazendo isso, você recebe uma multa muito alta ou então você é preso. É uma dessas duas opções, se eu não me engano. Então não é muito interessante. E outro problema que tem acarretado essa grande entrada de estrangeiros no país é a xenofobia que tem crescido lá, né? O preconceito contra estrangeiros que tem crescido lá. Porque o Japão sempre foi uma nação muito. Não é bem fechada, né? Porque uma nação fechada é a Coreia do Norte, mas, tipo, bem reservada, né? Bem ali calmo. O japonês não é muito de fazer
assim, tipo, barulho, tipo, extravasar, né? Tipo assim, os metrôs lá são silenciosos, né? Tipo, parece um cemitério. É tudo muito organizado, é tudo muito disciplinado. Tá me entendendo? Óbvio que tem as suas exceções, né? Todo país tem. Mas de forma geral, a sociedade funciona mais ou menos assim. Pelo menos é essa impressão que nós aqui do Ocidente temos ali desse país aí do Oriente, né? E então com a entrada de muitos estrangeiros que muitas vezes não tem nada a ver com a cultura deles, né? Ou então simplesmente não querem se adaptar, tem acontecido casos tipo assim, portas de restaurantes terem placas do tipo proibido a entrada de estrangeiros. Ou então com sinais só em japonês falando assim: se você é capaz de ler esse sinal, você pode entrar. Tá me entendendo onde eu quero chegar, né? E, claro, eu não passo pano para o Japão, né, para essas pessoas preconceituosas, mas é complicado, cara, porque realmente existem casos de pessoas que não querem se adaptar às normas do país. Tá me entendendo? Tipo assim, eu moro fora do lugar que supostamente era pra eu estar, do meu país, né? Tipo, do Brasil. Os meus pais são brasileiros, então eu era pra estar no Brasil, supostamente, né? Mas não estou. Então, como eu não estou no Brasil, eu sei que os costumes, a cultura que eu tenho que encarar, né, é diferente, né? Eu tenho que ter um comportamento diferente. Muitas vezes eu não vou gostar de alguns hábitos ou de algumas coisas específicas, mas eu tenho que me sujeitar, pois eu estou no país dos outros. Tá me entendendo? E o Japão é mais ou menos assim, as pessoas têm que entender isso, né? Tipo, óbvio que nada impede das pessoas serem um pouco mais educadas, né? De tentarem realmente explicarem, né? Tipo assim, olha, aqui as coisas não são assim, eu agradeceria se você fizesse isso e tal. E não simplesmente fossem uns babacas completos, né? E tivessem aquelas falas racistas, preconceituosas, xenofóbicas e tal. Mas enfim, inclusive teve outro caso recentemente que uma ministra lá do Japão, se eu não me engano, lá na corte, né? Eu não vou saber os nomes exatos que eles dão lá para as coisas, mas ela meio que. Ela não, né? Acho que o conselho em geral proibiu a criação de cemitérios é, islâmicos, né? De muçulmanos. E eu não sei, agora, perdão, eu não vou lembrar, se é tipo assim, se é os muçulmanos que são proibidos de construírem, mesmo que o terreno que eles estejam construindo seja deles, né, eles tenham comprado, ou se é o governo japonês que não quer fazer isso mesmo, né, tipo, que eles não querem construir para os muçulmanos um cemitério só deles. Não sei, tá entendendo? Mas lá está, é mais uma coisa que, é mais um conflito, né, tipo assim, de culturas, de religião, e não sei, cara, porque o Japão é uma grande potência mundial, né? Já foi mais. Isso acho que é um consenso geral, né? De que o Japão já foi mais. Hoje em dia, lá está, devido a esses problemas aí de natalidade e tal, e outras questões, tá um pouco mais embaixo, mas tá fora de ser um país ruim, né? O Japão continua sendo um país de primeiro mundo, descaradamente. Um país com segurança para se viver e tudo mais. E tanto que, tipo assim, a mão de obra japonesa é qualificada. Tá me entendendo? As pessoas lá, os estudantes, tem a sua grande maioria, grande maioria, tem condição de ir para uma faculdade. Por mais que seja uma faculdade pública, assim, daquelas bem. Tá ligado? E mesmo essas são interessantes, porque lá está, é o Japão, tá me entendendo? Uma faculdade pública do Japão com uma faculdade pública do, sei lá, do Brasil, mano, não tem nada a ver, sabe? Então, esse problema é que, tipo assim, a mão de obra japonesa é qualificada, mas eles precisam de pessoas com mão de obra não qualificada, né? Tipo assim, quem que vai trabalhar em fábricas, na construção civil, nos restaurantes, né? Todas essas áreas que movimentam a economia também e que serviços públicos em geral, né, são necessitados. Tipo assim, óbvio que ter um médico ali, ter um engenheiro, ter um advogado, isso é extremamente importante. Mas só esse pessoal não movimenta uma nação, não movimenta uma sociedade. Tá me entendendo? Então, enfim, rapaziada, esse vídeo aqui meio que foi para outro caminho. Eu queria abordar um pouco mais sobre o anime Sanda, que eu gostei tanto de assistir, mas acabou que eu falei mais sobre a sociedade japonesa em geral. E, enfim, de qualquer forma, assistam Sanda, vocês vão gostar. Até mesmo se você não gosta de anime e tal, se você tem algum preconceito assim, eu acho que você vai achar interessante, porque Sanda não é aqueles clichês, sabe? Foge muito disso.
E é isso, rapaziada. Esse vídeo deve estar sendo postado no dia 25, né? No dia de Natal. Então, Feliz Natal aí pra você. Espero que tenha sido um Natal da hora, uma véspera de Natal da hora também. E tamo junto. Obrigado por assistir e lembre-se, viva na noite.